Os anos 80 foi uma década de grande revolução na indústria automobilística nacional. Nos anos 70 por aqui as ruas eram dominadas por Fuscas, Brasílias, Corcel, Chevette, e nos anos 80 novas tendências surgiram. Motores transversais mais econômicos, carros menores e mais modernos. Se no início dos anos 70 o Ford Galaxy representava o máximo em status automotivo no Brasil, no final da década, com a crise do petróleo e o envelhecimento do projeto, o carro já se mostrava ultrapassado, embora ainda fosse o carro de uso presidencial, por exemplo. A Ford queria lançar um novo carro para substituir indiretamente tanto o Ford Landau quanto o Ford Maverick. Landau e Maverick eram carros americanos vendidos por aqui, mas dessa vez para o novo carro, a Ford buscou inspirações no mercado europeu. Era o Ford Granada, carro lançado por lá em 1977 e que já trazia uma estética bem quadrada e oitentista, por assim dizer. E olhando realmente o carro, nós já notamos grandes semelhanças com o nosso Ford Del Rey. A Ford já tinha inspiração, mas faltava o projeto base, a plataforma para o projeto do novo carro. Se por um lado as linhas do carro eram modernas, a plataforma e a força motriz eram de concepção bem mais velhas. O Del Rey foi montado a partir da base do Corcel 2, que por sua vez era a mesma do Corcel lá de 1968. O motor também era o mesmo motorzinho de origem Renault, de 1.6 litros. Por causa das limitações da base do Corcel, o Del Rey acabou ficando bem menor que o seu irmão europeu Ford Granada, 22 centímetros mais curtos, e o entre-eixos 33 centímetros menor também, o que deixava uma grande parte do porta-malas para trás, depois da roda traseira. Além disso, ele era também 11 centímetros mais estreito. Lá fora, o Granada contava com uma grande variedade de motores, que variavam de 1.7 litros até um potente 2.8 de 6 cilindros com injeção direta e 160 cavalos. Você deve estar se perguntando por que a Ford, então, do Brasil, já não trouxe logo o Ford Granada para cá. Nós podemos analisar essa questão por dois fatos. O primeiro deles é que o Ford Granada possuía uma estrutura bem mais sofisticada, o que demandaria grandes adaptações e logísticas aqui na Ford do Brasil. E isso encareceria demais o projeto para o consumidor final na ponta da linha. Um outro fato também é que lá no final dos anos 70 e começo dos 80, a Ford, assim como Fiat, GM e Volkswagen, gozavam de uma certa comodidade, porque o mercado era de importações fechadas, então elas dominavam o mercado por aqui. Logo, não tinham também tanta concorrência. Então, por essa razão, foi decidido fazer um carro wannabe, inspirado no Granada de lá, mas usando base do já conhecido por aqui Ford Corcel. Para compensar o modesto desempenho do motor 1.6, a Ford recheou o Del Rey com itens de luxo que não eram vistos por aqui até então. O Ford Landau, apesar de ser considerado o ápice de luxo no país, jamais ofereceu itens como vidros elétricos ou qualquer tipo de recurso eletrônico, embora o Ford Landau americano os tivesse. O Del Rey já chegava trazendo inovações como cinto de segurança retrátil, trava de segurança para crianças na porta traseira, retrovisores e vidros elétricos, painel de instrumentos completo com 6 manômetros, bancos em veludo e o famoso console de teto com relógio digital com iluminação azul, que trazia ainda cronômetro e data. Tudo em seu lançamento no ano de 81 encantava o brasileiro que não estava habituado com tais itens. O Ford Landau, que não dispunha desses itens, ficou em linha até 1983 e foi oferecido até na versão a álcool para compensar a crise da gasolina. Inclusive, a economia de combustível era um ponto forte destacado para compensar os poucos 69 cavalos do motor 1.6 do Del Rey. Olha, eu falei em painel, né? O Galaxy, depois virou Landau, era considerado realmente o suprassumo de luxo por aqui. Carro de executivos e políticos, mas o painel dele era bem simples. Nem marcador do líquido de arrefecimento do motor, a temperatura ele tinha. O velocímetro e marcador de combustível só. Mesma coisa que um Fusca trazia, né? Tinha um reloginho digital. O painel do Galaxy do Landau era bonito, luxuoso, mas poucos instrumentos. No contagiros havia até uma faixa verde em economia, que enfatizava que se o giro ficasse ali, o motor ia gastar menos. Inclusive que na versão ouro tinha, roubando potência, o ar-condicionado opcional
e a direção hidráulica. Era o máximo exigido de um motorzinho que num Corcel em outrora funcionava bem mais folgado. Apesar do baixo desempenho, ele atendia o consumidor que não buscava ficar acelerando em cada esquina. Ele cumpria o seu papel de arrastar o sedã, que em 84 recebia o motor CHT, que era uma evolução do motor Renault, o motor CHT que já era usado na linha Escort também. O CHT só foi substituído em 1989, quando a Ford, já na parceria Auto-Latina com a Volks, substituiu o CHT pelos motores AP 1.8 no Del Rey e também na linha Escort, Del Rey, Belina. Todos eles ficaram com um desempenho dinâmico bem melhor do que o antigo motor CHT. Essa mudança foi muito benéfica para a Ford, pois o comportamento dinâmico do Del Rey e da Belina ficaram muito melhores. E também na linha Escort, né, o XR3 finalmente recebia também um motor que dava um desempenho legal para ele. Porque até lá, todos esses carros tinham que se contentar com o motor CHT, que no XR3 tinham os trabalhos para render um pouco mais, né? Era um desempenho legal, mas se comparado ao AP, era um desempenho menor, lógico. Então, esse upgrade aí foi bem legal a partir de 89. A Belina 90 tem uma grande novidade. Novo motor 1.8 e nova transmissão. Ford Belina, mais desempenho na semana e no fim de semana. No lançamento do Del Rey em 1981, as versões eram de 2 ou 4 portas, na versão mais básica chamada de prata ou na versão ouro, top de linha. Até teto solar era oferecido, apesar de ser um item muito raro, aparece no comercial, mas é um item que praticamente nem era pedido. É muito raro realmente teto solar do Del Rey. Em 1983 passava a ser oferecido o câmbio automático como opcional. Você imagina o Del Rey 83 ainda com o motor Renault 1.6, cheio de gente ali, com o ar condicionado ligado, realmente o motorista não poderia ter pressa. Em 83 também chegava a versão Del Rey Scala, que era uma evolução da Belina, oferecida inicialmente apenas na versão ouro, era a perua de luxo do Ford Del Rey. Em 1985 o Del Rey ganhava uma nova frente, mais moderna e novas versões. Saía de cena as antigas prata e ouro e entravam em cena as novas versões básica GL, intermediária GLX e top de linha Guia. Também era lançada nesse ano a versão 4x4 da Belina, algo inédito até então numa perua familiar. Ford Del Rey e Del Rey Scala. Questão de requinte. Com o fim da Belina 2, o Scala voltou a ser chamado de Belina em 87. Nesse ano também a versão 4x4 deixou de ser oferecida porque dava muito problema. Em 1988 era lançada também a versão L do Del Rey e da Belina, uma versão mais simples ainda do que a GL. A adoção dos motores AP em 1989 deram um fôlego a mais para o Del Rey, que ficou em linha até 1991, quando foi substituído pelo Ford Versalis, que era inspirado no Volkswagen Santana. Ford Del Rey e Ford Belina 91. Requinte e versatilidade sempre. Qualidade Ford é compromisso e participação. Durante os seus 10 anos de mercado aqui no Brasil, o Del Rey representou junto com o Monza e o Santana o ápice do sonho de consumo da classe média. Em 1991, o seu sucessor Versalis já encontrava um mercado de importações abertas e a realidade já era outra. Nunca conseguiu atingir de fato o sucesso do seu antecessor. Esses são alguns fatos que marcaram a história do Ford Del Rey no Brasil. E você, tem um Del Rey? Eu gostaria de ter? Comenta aqui nos comentários e já dê o joinha, se inscreva no nosso canal se não for inscrito. Eu aguardo você no próximo vídeo aqui no canal PL. Um grande abraço, até mais, tchau.